Vocês gostaram? Espero que sim, viu? E vocês podem rever essa dica de artesanato, esse crochê, lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Imaculada Conceição. Muito simples, e aí você pode ir lá indo pausando, né? Vai vendo certinho quando faz pausando e vai tentando fazer em casa, tá? É a nossa dica para vocês. E como eu estava dizendo, hoje nós vamos falar um pouquinho, entender as decisões do caso Lula. E para isso eu recebo com muito carinho Rafael Sampaio. Bem-vindo, Rafael. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu. Faz hora que você não vinha aqui, né? Pois é, só o Rodrigo Corrêa que vem aqui. Pois né? é, o Rodrigo e a dona Juliane também, Penteado, verdade, né? Sua esposa. Isso mesmo, é. A Juliane Penteado também, ela é previdenciarista. Isso. E ela já esteve com a gente algumas vezes aqui também, esposa do Rafael. Em casa todo mundo só discute direito. Só direito. Ah, que bacana. E hoje a gente vai entender um pouquinho, né, Rafael, desse rolo que aconteceu. Porque domingo, geralmente, eu durmo até mais tarde. Eu dormia e acordava com uma decisão diferente. Falei, o que está acontecendo, né? Olha. Mas, primeiramente, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Prazer te receber. Eu queria, assim, entender... Vamos retomar do começo, né? Por que ele foi preso? O que alegaram? Qual que é essa situação do ex-presidente Lula? A controvérsia que tem hoje em relação ao caso dele é sobre a prisão em segundo grau, após uma decisão condenatória em segundo grau, quando nós não temos ainda o trânsito em julgado. Trânsito em julgado é uma decisão definitiva, que ela não pode ser mais modificada. Em tese, a decisão que condenou o ex-presidente, ela pode ser modificada ainda nos tribunais superiores. Então, por isso que é essa discussão, porque não houve o trânsito em julgado definitivo, né, dessa condenação dele. Então, a gente pode dizer que ele não poderia estar preso, é isso? Isso. A Constituição Federal, ela tem um princípio que é o princípio da presunção de inocência, que enquanto a pessoa não tiver uma sentença condenatória com trânsito em julgado, ela não pode começar a cumprir sua pena. Só que a partir de um entendimento que para alguns juristas contraria a Constituição, por isso que nós tivemos várias discussões, inclusive o STF ele decidiu por maioria de votos, foi 6-5. Então nem o STF é unânime nesse sentido, né? Então ele entendeu que poderia já começar a cumprir essa pena. Por isso que essa polêmica toda. Agora a gente está entendendo. Então, eu queria até saber de você o seguinte, né? Porque desde que ele foi preso, já tem 3 meses, né? Dia 7 agora fez 3 meses, Isso, né? isso. Que ele está preso, 3 meses e alguns dias. É. E desde então eles estão alegando e tentando vários habeas corpus. Inclusive hoje nós vamos dar uma notícia aqui que saiu na FP dizendo que 145 habeas corpus para o Lula foram negados, Isso. né? Então o que ele alega? Ele entra justamente com esse quesito, dizendo que como não tem uma decisão definitiva, por isso eu não posso estar preso? Isso. Esse é um dos motivos, porque o que acontece? Nós temos várias instâncias de julgamento. Então, há vários habeas corpus impetrados com o mesmo fundamento, só que em instâncias diferentes. Então, o TRF4 decidiu, depois ele vai para o STJ com esse mesmo tema, e depois ele chega até o STF. Só que ele não pode repetir o mesmo tema no mesmo tribunal. Então, nós temos vários habeas corpus com temas diferentes, inclusive. E essa maioria de ações são impetradas pelo próprio povo. Então, a população que entende que ele está sendo injustiçado pela decisão e acaba ingressando com essa ação, porque o habeas corpus permite isso. O habeas corpus não é uma ação privativa de advogado. Então, qualquer cidadão do povo pode impetrar. E por isso que tem um número exorbitante de habeas corpus contra ele e, consequentemente, vem sendo negado todos, né? É verdade. É uma coisa até que a gente questiona, porque a gente vê que a corrupção no nosso país não é uma coisa exclusiva, né, dele. A gente viu hoje mesmo, eu vi que um ex-assessor do Michel Temer foi liberado. Eu esqueci o nome dele agora. Ele tá famoso também no nome, no meio do rolo todo. Aí o Aécio Neves foi liberado, foi absolvido na semana passada. E a gente fala assim, é preciso que seja o cumprimento da lei ele seja feito de forma incisiva para todo mundo, para a gente poder ter confiança na lei, né, nós Rodrigo? chamamos de segurança jurídica. Rodrigo, não, Rafael. Um abraço, Rodrigo. Rodrigo, um beijo grande pra você. Não, o pior é que quando ele chegou aqui, a Paloma chamou ele de Rodrigo. Mas, Rafael, eu acho que é justamente isso. Né? Nós chamamos de segurança jurídica. Nós precisamos ter uma segurança jurídica. E hoje nós vivemos um período de insegurança jurídica. Ainda mais com tudo que aconteceu em pleno domingo. Então causa necessariamente uma insegurança. Vamos falar desse domingo, então? Vamos entender, né? Então, olha só. No último domingo, né? O Favreto, né? Que parece que até estão querendo prender ele também agora, né? Ô, Jesus. Mandou soltar o Lula depois de uma batalha de decisões judiciais durante todo o dia.
né? O ex-presidente permaneceu preso por uma decisão do presidente do TRF4, Thompson Flores, né? Isso. Como que se deu isso? Parece que o Moro também estava de férias e aí no meio das férias ele falou, não vou ter mais férias, vou agora voltar lá e entrar no meio dessa história. A gente quer entender o que aconteceu. Eu acho que é mais fácil a gente fazer crochê. Vamos lá. Não, né? Veja só. O que aconteceu? O Favretto, o ministro, ele decidiu num plantão judicial. Qual foi o argumento desse habeas corpus? Porque esse habeas corpus não estava discutindo mais a possibilidade de prisão em segunda instância. Ele estava discutindo o direito do ex-presidente Lula como cidadão, direito de votar e ser votado. Então, como ele já se manifestou pré-candidato, e estando preso, ele não poderia exercer esse direito de fazer a sua campanha, de iniciar já essa campanha, porque o período de campanha já está próximo. Então, o fundamento foi esse. O ministro que estava de plantão concedeu a liberdade. E ele concede a liberdade e ele encaminha para o juiz de primeiro grau, que é o Moro, para que ele possa cumprir essa determinação. Essa decisão do Favretto ele foi dada em torno de 9 e pouco da manhã, porque hoje em dia é tudo online, a gente consegue ter acesso a isso, né? E aí quando foi em torno de meio-dia do domingo, o juiz Sérgio Moro, de férias, ele manifestou dentro desse processo, dizendo que não iria cumprir a decisão, porque aquele tema não poderia ser tratado pelo desembargador de plantão. Então, por isso que ele fala na decisão dele que o desembargador de plantão era incompetente, ele não tinha competência jurisdicional para manifestar. Sabendo disso, o desembargador de plantão, ele reafirma a sua decisão. Então, por uma segunda decisão, concedendo a liberdade para o presidente Lula. E o Sérgio Moro, ele comunica o desembargador, que é o relator do processo principal do Lula. Porque esse processo está no TRF4 ainda. Então, esse desembargador ele que deveria decidir sobre os casos do Lula, porque ele tem uma competência que vincula todos os processos. A competência do plantonista é para casos excepcionais. É aquele caso que não pode esperar. Então, por isso que surgiu essa dúvida. Será que não poderia esperar até segunda-feira para o desembargador, que é o relator dos processos dele, decidir naquilo? Então ficou essa discussão, e aí o relator também quis avocar essa competência, o próprio presidente do TRF também falou, não, esse processo é do relator, e então ficou essa briga. Eu não sei, me parece uma briga de ego, né? Assim, eu não sei se seria isso, porque a gente sabe, até acho que é legal você falar, a gente tem uma hierarquia, né, dentro do direito, Temos. As instâncias jurisdicionais, elas começam com os juízes, né? Então no caso seria o Sérgio Moro, aí passam os desembargadores, no caso da Justiça Federal do TRF, e depois nós subimos até o STJ e STF, cada um com a sua matéria específica, mas aí nós chegamos nesses dois tribunais. Então realmente há uma hierarquia. No entanto, que todo esse caso ele foi levado ao CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão administrativo, e ele vai analisar a atuação de cada uma dessas pessoas, para ver se eles poderiam estar atuando ou não. No caso do Sérgio Moro, por exemplo, o fato dele estar de férias, ele também não teria uma competência para estar manifestando dentro do processo. Então, há várias discussões aí que o CNJ vai ter que resolver isso aí. Agora, naquela votação que teve do STF, que você falou até que eles não são unânimes, né? 6 votos a 5. O que isso representa? Porque unanimidade seria pelo menos 90%? Não sei, quantos por cento? Unanimidade são todos os ministros votando a favor de uma mesma decisão. E quando a decisão não é unânime, ela é sempre por maioria. Então ali nós tivemos uma maioria de votos, 6 a 5. Por um, né? Por um. E esse também eu lembro que foi uma coisa meio assim, vou seguir a linha deles, né? Mas não é uma coisa do qual eu estou certa disso, exatamente, é isso, né? Foi exatamente. Era uma decisão que o STF já vinha tomando, que alguns dos ministros do STF já vinham tomando essa decisão. E aí, no dia que foi para o pleno, para que todos se manifestassem, aí a ministra resolveu seguir, falou, vou seguir a maioria.
Ela só não percebeu que se ela fosse para um lado ou para o outro, ela seria a maioria do mesmo jeito, né? Mas ela resolveu... Ela seria o ponto de desempate mesmo. Mesmo. Né? E foi o último voto, foi uma situação bem trama de novela, né? Você ficar até meia-noite assistindo votação para o último voto desempatar. E ela resolveu manter essa possibilidade de prisão em segundo grau, sem necessariamente o trânsito em julgado. Eu não quero levantar aqui questão de partido, não é nada disso, né? Eu tenho a minha posição, acho que o Rafael tem a dele, e não é isso que nós estamos querendo levantar aqui, né? Exatamente. De fato, a gente quer deixar as coisas bem explicadinhas. Eu queria entender um pouquinho, porque a gente vê as pessoas tratando, né, o Moro como herói, né, e tudo mais, porque está salvando o Brasil da corrupção. Então, eu queria entender um pouquinho essa questão do Moro. Está sendo certo esse julgamento? Porque julgam Lula por causa da questão do triplex, e aí já apareceu gente que tem valores muito mais altos, mais uns 6, 7, 8 triplex, e que poderiam estar também presos, poderiam também estar, ser retirados seus direitos de serem votados de novo, né, candidatos, direitos políticos, e não está acontecendo. Eu queria entender um pouquinho essa situação, porque eu sei que a caso do Lula foi parar na mão dele, né? Isso. Ponto. O que está na mão do Sérgio Moro é o que nós chamamos hoje de Operação Lava Jato. Né? Então, todos os casos que estão ligados à Operação Lava Jato, eles passam pela mão do Sérgio Moro. É difícil a gente falar de caso a caso, porque cada caso vai ter cada um vai ter a sua peculiaridade. Então, isso depende muito das provas que são apresentadas, do valor que são dadas essas provas, porque o juiz ele tem que decidir com a convicção, com a certeza. Um dos princípios aí que rege a atividade jurisdicional é a imparcialidade. Então, devemos presumir que ele está agindo com imparcialidade. E cada caso vai ter suas provas analisadas, depende do estágio que o processo já está. Alguns casos estão muito no início ainda. Esse do Lula, por exemplo, ele já está um caso mais avançado. E o que nos dá uma segurança jurídica maior é o duplo grau de jurisdição. Toda decisão judicial ela pode ser revisionada por um órgão colegiado. Então, quando um juiz dá uma decisão, se as partes quiserem, elas podem recorrer dessa decisão. Essa decisão vai para um segundo grau de jurisdição, por exemplo, o TRF. E aí 3 desembargadores federais vão analisar aquele caso. Então a possibilidade de erro começa a diminuir. E aí nós temos os tribunais superiores, STJ e STF também. Tanto tempo nesse trâmite, por que não temos o trânsito julgado ainda? Então, porque nós temos no nosso sistema processual uma infinidade até de recursos. Então, por exemplo, os 145 habeas corpus, né? Então, a cada tipo de decisão você tem um recurso e isso aí às vezes vai atrasando bastante. O que eu posso dizer ainda é que nós estamos acompanhando pela mídia o caso do Lula, o caso da Lava Jato, e ele está andando de maneira super célere. Né? E às vezes um cidadão comum que tem uma pretensão jurisdicional aí, vê o processo dele não ser julgado nunca, que demora pra caramba. Se nós formos imaginar que o STF ele tem 11 ministros que julgam processos do Brasil inteiro. O Brasil inteiro manda processo para esses mesmos 11 ministros. Então a conta não fecha, vai demorar bastante mesmo. Né? Agora, acho que é a pergunta que não quer calar, né? Se o Lula conseguir ser solto, ele pode se candidatar? Ele nem precisa ser solto. Porque como não há o trânsito em julgado ainda, ele não perdeu então, os direitos políticos. Então ele está políticos. solto, entre aspas, para pensar assim... Para concorrer, sim. Para concorrer, sim. Nós podemos ter, quem sabe, um candidato à eleição presidencial preso. Né? Porque os direitos políticos eles são perdidos a partir do trânsito em julgado. Então, o direito de votar e de ser votado, ele é perdido quando a decisão é dada num processo, ela não tem possibilidade de ser modificada. Então, o Lula, mesmo nessa situação, ele pode votar e ele pode ser votado. E foi exatamente esse o argumento desse habeas corpus de domingo aí. Inclusive, o presidente da STJ notificou, né, a defesa do Lula, que eles podem continuar entrando com os pedidos, né? Exatamente. Exatamente. Porque é um direito, o advogado está no papel dele, de buscar o melhor para o seu cliente, e ele tem que fazer isso mesmo. Né? Não tem nada que impeça
ele de buscar a pretensão que ele acha legítima. A gente corre o risco ainda demais, tá preso, tá solto, tá preso, tá solto? Corre muito ainda. No mesmo muito. dia, assim, num domingo? Olha, essa do domingo vai ficar pra história também, viu? Vai. Eu falo assim que a maior dificuldade vai estar na mão dos professores de história daqui uns Nossa anos, Senhora, tentar explicar toda essa confusão que está acontecendo. Exatamente. Se pra gente que está vivenciando tá meio difícil de entender, para você que é professor da área, para explicar para os alunos. Recebi muita mensagem esse dia, domingo, o pessoal perguntando, professor, o que está acontecendo? E é difícil mesmo. É difícil de explicar, né? Gente, eu recebi hoje aqui com muito carinho o Rafael Sampaio. Se vocês quiserem, só procurar ele na rede social, Rafael Sampaio. Vocês vão rir bastante, tá? Garanto pra você. Porque ele tem um jeito muito peculiar de explicar, né? Esse tipo de coisa. Brinca com os alunos também, né, Rafael? Tem uma boa relação com eles, ele é bem bacana mesmo. Que bom. Obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês quando precisar. Espero que a gente tenha clareado um pouquinho as ideias na cabeça das pessoas, Tomara. né? Tomara. Nós vamos então agora para um rápido intervalo, a gente já volta. Daqui a pouquinho, então, tem essa notícia aí, tá bom? Sobre o 143, não foi o 145, 143 habeas corpus. E tem outras notícias, claro, também para você, tá? Não sai daí, não.